Começa agora o podcast Curta a Cena. Apresentadores: George Castro e Auro Valize. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast Curta a Cena. Antes de prosseguirmos com o bate-papo, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser avisado sobre novos conteúdos. E conheça também os patrocinadores desta edição. Jorge, quando você morava em São Paulo, você jamais imaginou que 40 anos depois você estaria aqui hoje, frente a frente com ele, para fazer esse bate-papo, hein? Você vê como a vida nos reserva grandes surpresas, né? Nunca a gente podia imaginar que isso iria acontecer, né? É com grande prazer que a gente recebe hoje para um bate-papo o ex-jogador profissional de futebol, Maxwell Covey. É um prazer para mim, Auro, Jorge, estar participando com vocês. Logo que recebi o convite, me senti muito honrado, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu pai, o Zé Valize. Senhor Zé Valize, é um prazer muito grande estar aqui gravando com o teu filho, o Auro. A história do senhor na rádio de Ituverava é uma história bonita, eu conheço um pouco, né? E é um prazer muito grande sempre se relacionar com o senhor, sempre que o senhor vai na loja, é um prazer também muito grande. Para iniciarmos aqui o nosso bate-papo, você é natural de onde? Eu nasci em Ipuã, meu pai já falecido, Antônio Covey, né? Minha mãe mora em Ipuã, reside em Ipuã até hoje, a Melinda Zanotin Covey, e eu tenho uma irmã, Michele, também que reside com a minha mãe lá em Ipuã. E meus pais vieram de famílias humildes. Meu pai trabalhava como encanador, depois trabalhou na prefeitura como funcionário público há algum tempo. Sim. E minha mãe fazia um pouco de tudo, cabeleireira, mexia com salgaderia, né? Vendia brinquedos. Minha mãe era assim uma pessoa muito atirada, né? Nunca se entregava e assim é um exemplo de vida. Como ocorreu a escolha por Ituverava? Passei por vários clubes, né? Eu cheguei a morar em Ribeirão, morei no Rio, morei em São Paulo, morei em Itu e algumas outras cidades. E a última cidade minha foi São José do Rio Preto, que eu resolvi encerrar a carreira. E meu sogro, na época, morava aqui em Ituverava. Não que minha esposa seja daqui, ela também é ipuanense, a Vera. E aí surgiu uma proposta de uma escolinha de futebol que a Secretaria de Esportes tinha, na época, através do Coraúce, me colocando aqui em Ituverava para dar aula de futebol, onde eu fiquei 2 anos com uma escolinha lá no ginásio de esportes, quando eu cheguei aqui. Então, por isso eu vim para cá e depois acabei fincando raízes aqui. Do que mais você gostava de brincar? Eu sempre fui apaixonado por futebol. Jogava biroca, jogava bete, né? Tinha outros brinquedos na época, né? Que a gente hoje está extinto, mas não tinha nada assim mais Específico. Que me atraía tanto quanto o futebol. Quais escolas você estudou? Da primeiro ao quarto ano, né, grupo escolar de Ipuã, estudei lá, e depois no Alberto Conrado também em Ipuã. E posteriormente, quando eu saí de Ipuã, ainda fiz faculdade, não terminei o curso que eu iniciei, me arrependo até hoje, né, não terminei, eu cursei Educação Física até o 2º ano, e depois, por transferência, que eu transferi de um clube para o outro, eu abri mão, né? Tranquei a matrícula e não voltei a estudar. Algum professor ou professora te marcou, que você lembra, que você guarda com carinho essa imagem nos dias até hoje? Quando eu estudava em Ipuã, né, tinha um professor de ciências, professor Hugo Bartolomeu, até ele era da usina Junqueira, uma pessoa que incentivava a gente na prática do esporte, sempre fazia competições entre a gente, apesar de não ser dessa área de educação física, mas ele jogava bola com a gente. Então o professor Hugo foi uma pessoa que me marcou muito. O que você gostava de fazer no seu período de adolescência? Jogar futebol, né, que era aquilo que
E a gente frequentava, na época tinha aquelas lanchonetes, né? Tinha um fute, né? Que eles falavam que era o passeio na praça, né? Frequentava o estádio lá em Ipuã, né? Vendo o Santana jogar. E para mim aquilo era, não precisava mais nada daquilo, a gente se contentava com muito pouco. Antes de você se tornar jogador de futebol, você teve algum outro emprego, trabalho na adolescência, juventude? Como veio de uma família humilde, né? A gente tinha que ralar, trabalhar, né? Então, engraxate, né? Cheguei a trabalhar numa loja de calçados lá, ajudando no conserto de calçados usados e tal. Posteriormente, meu pai montou uma loja de eletrodoméstico em Ipuã. Não era dele, ele administrava, né? Ele era gerente. Trabalhei com ele uns 4, 5 anos, né, nessa loja, né? Chamava Casa Rádio, né? Fazendo uma propaganda, nem sei se existe ainda. Ajudei ele há algum tempo, só parei depois que eu saí para jogar futebol. Você já estava desde criança, desde adolescente, pré-determinado a ser jogador de futebol? Ou foi circunstâncias da vida que te levaram por esse caminho e quando você percebeu, você já estava nesse meio? Eu sempre fui obcecado. Tinha alguns desentendimentos com meu pai, quando a gente trabalhava junto, entrava em discussão, eu e ele, né? E eu falava para ele, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou embora, eu quero sair para jogar futebol. E ele contestava na época, porque ele precisava de mim na loja também, né? E foi assim, eu andei fazendo teste no Guarani, na Francana, sabe? Fui até na Guairense fazer teste, que a Guairense tinha um time muito bom na época, né? E caiu de paraquedas para mim, porque eu estava fazendo um jogo em Guaíra, na época, jogando pelo Santana, e o pessoal de Bebedouro, da Internacional, iria fazer a partida de fundo, seria o segundo jogo. Nosso time era amador, a Internacional já era profissional, né, de Bebedouro. E a gente tinha um centroavante muito bom, chamava Flávio, forte e tal. E o pessoal de Bebedouro viu ele jogando, ficou, sabe, estarrecido pelo cara, assim. Terminou o jogo, chegaram nele, olha, a gente queria fazer uma proposta, você não quer ir para Bebedouro, fazer um teste lá, tal, a gente tem interesse por você. Aí ele fez pouco caso, tal, e falou, tá bom, vai, eu vou, mas eu só vou se o Maxwell for. Ele falou, mas quem que é o Maxwell? O cara perguntou, né? Ele falou, ele jogou de zagueiro, tal, mas os caras tinham olhado, era ele, né? Aí ele falou, tá bom, pode ir, né? Aí a gente chamava contrapeso, eu já ia de contrapeso, eu ia sim, porque o Flávio foi convidado e ele me trouxe junto, né? Fomos dois fazer um jogo lá, experimental, lá em Bebedouro, e eles gostaram da gente. Olha, a gente quer que vocês fiquem aqui, mas não dá para ficar mais uma semana treinando para a gente olhar melhor. Domingo tem um jogo contra a Ponte Preta, tal, né? Eu falei assim, olha, eu aceito. Meu pai já ficou bravo, né, tal. O pai do Flávio também não queria, mas nós ficamos. Aí no domingo fizemos jogo contra a Ponte Preta e fomos muito bem. Tanto é que o pessoal da Ponte veio conversar comigo para se eu não tinha interesse de ir para lá, fazer um teste lá, tal. Aí o pessoal de Bebedouro, não, mas ele já está aqui e tal, começaram já, né? Aí meu pai já entrou no meio, me valorizou, mas não é bem assim, tal, já me valorizou um pouquinho, né? Aí, a partir desse momento, assim, eu ingressei na carreira. Qual o total de anos que você atuou como jogador de futebol profissional? Então, olha, eu comecei na Inter, né, em Bebedouro, em 76. Aí depois joguei até 94, acho que vão dar 18 anos, né, de carreira. Eu encerrei aqui em Garapava até. Em Garapava estava disputando a segunda divisão e eles me fizeram um convite. Maxwell, você não precisa treinar, você vai só jogar, tal, né? Mas eu ia treinar 2 vezes por semana, que eu tinha um outro emprego meu aqui. Aí foi o último ano meu como atleta, em Garapava, no Galo lá, Galo da Comarca. Após você pendurar as chuteiras como jogador de futebol, o que você passou a fazer profissionalmente? Quando eu encerrei a carreira, eu fiquei ainda 2 anos trabalhando com escolinha de futebol. Mas o pessoal de São Joaquim, como eu havia jogado 1 ano lá com eles, também no profissional, eles tiveram um profissional, eles tinham um sonho assim de me levar para lá, o Zé Mauro. O Zé Mauro era o presidente do São Joaquim Futebol Clube do Espigão, né? Que ele falava que eu ia ser treinador ainda lá do Espigão. E ele, em 95, ele me convenceu aí.
Eu acabei indo, fizemos uma ótima campanha lá, sabe? O time foi campeão, subimos de divisão, mas problema financeiro, o time não tinha estrutura para se manter, o time resolveu abrir mão do futebol, não disputou mais, e eu também encerrei a carreira, sabe? Eu tive algumas propostas, mas eu não quis dar continuidade, não. Eu acho que fui meio comodista, assim, acabando ficando por Ituverava, a cidade mais tranquila, ficar por aqui, acabei me acomodando um pouco. Atualmente você é comerciante, né? Tem uma loja aqui em Ituverava, que é a Esquina 99. Essa loja existe desde 97, mas na época o dólar estava equiparado com o real, né? Estava 1 por 1. Então você comprava uma mercadoria a R$1, você vendia a 1,99, você ganhava 100%, né? Então funcionava dessa forma. Só que depois o dólar, né, subiu, disparou e tal, aí virou uma loja comum, a gente teve que se adaptar. Enquanto você era jogador profissional, você pensava no futuro em ter um comércio, atuar em outro segmento, ou também a loja foram circunstâncias da vida? Foi mais circunstancial mesmo, ó. Sabe por quê? Na verdade eu tinha vontade de seguir carreira como técnico, né? Só que a carreira de técnico e jogador é muito desgastante. Antigamente o treinador, eles exigiam que o treinador morasse no local. Por exemplo, se eu saísse daqui para treinar o Botafogo em Ribeirão, eu teria que levar a mudança, morar lá, tal. Geralmente os clubes exigiam isso. Eu já vinha meio cansado das mudanças. Meus filhos trocando de escola, né? Você vê assim, cada ano num lugar, isso aí atrapalha, né, a alfabetização deles, né? Até a vida social também atrapalha. Eu falei assim, não é isso que eu quero continuar para minha família, eu quero me acomodar mais, ficar, né, mais quieto. Acho que financeiramente não foi uma coisa assim muito legal, eu poderia ter construído uma carreira melhor, né? Mas eu acho que eu fiquei bem comigo mesmo. Como chama sua esposa e como vocês se conheceram? Minha esposa chama Vera Cleide Trevisan Cove, né? Eu conheci antes de começar a ingressar na carreira de atleta. A gente se conheceu lá em Ipuã mesmo, né? Namoramos há algum tempo, né? Eu jogando futebol, aí já ingressei na carreira de futebol e a gente continuou namorando. E me casei com ela em 1982. Eu tenho 2 filhos, Vitor Trevisan, né? Cove, e Vinícius Trevisan Cove. Um tá com 40, o outro 38. Tenho 3 netos. O Fernando, né, que está com 3 anos, a Lara, que tem 4 anos, e a Manuela, com 5 anos. Esse é o Fernando, olha lá, aquela é a Lara. Lara? E chuta bem a bola, bate bem na bola, viu, Jorge? Você joga bola? Ele está na escolinha. O professor dele foi meu atleta em São Joaquim. Interessante, né? O cara que dá aula para ele. Né? Como é que ele chama, Fernando? O professor seu que dá aula de futebol? É o Buda? Hein? Em quais clubes você atuou e quais as circunstâncias da transferência de um para o outro? Eu comecei em Ipuã, clube amador, né? O Santana Futebol Clube. Posteriormente fui para Bebedouro, como eu já falei para vocês, né? De Santana fui para a Inter. Da Internacional, eu fiquei 2 anos. Eu dei um pulo assim um pouco extenso, fui jogar no Cruzeiro, Belo Horizonte. Permaneci lá por 1 ano, tive um problema de contusão, me machuquei. O Cruzeiro me emprestou para o Uberlândia Esporte. Aí joguei 1979, e o Uberlândia montou um time muito bom. Tinha até Dirceu Lopes, que era uma lenda do futebol mineiro, né, do futebol brasileiro. E posteriormente eu fui Botafogo, de Ribeirão. Eu fiquei de 80 a 83 e fui vendido para o América. Fiquei 1 ano no Rio, no América. Aí nós fomos trocados, uma transação. O Cléo veio para o América e eu fui para o Palmeiras, né? E permaneci no Palmeiras também só 1 ano, né? Aí eu voltei para o Botafogo em 85, permaneci ainda em 85, depois voltei de novo em 87, participei de várias épocas do Botafogo. Aí saí em 88 para o Ituano, é isso mesmo, né? Joguei no Ituano 3 anos, joguei em Sertãozinho, que já era uma 2ª divisão, né? Joguei também em Rio Preto, não no América, no Rio Preto mesmo. Tive uma passagem também pelo Atlético Monte Azul,
E depois joguei no Barretos, São Joaquim e Igarapava. Por aí mais ou menos 14 clubes. Quais os títulos você conquistou? Eu sou pobre de título. Eu fui campeão do Ituano pela segunda divisão. Em 89, o time subiu, né? E fui campeão com o São Joaquim como técnico. Muito pouco, né? Fui vice-campeão de alguma coisa, nós fomos vice-campeão com o Uberlândia Sport, mas isso não conta, né? No Campeonato Mineiro. Mas títulos, né, realmente eu não ganhei muito título, não. Qual uma partida de futebol assim que te marcou? Em 85, teve um jogo Palmeiras e São Paulo no Pacaembu, e Campeonato Brasileiro, né? E eu tive a oportunidade de atuar nesse jogo. Esse jogo foi 4-4. É um resultado que difícil de acontecer no futebol. E a gente conseguiu empatar o jogo aos 46 do segundo tempo, né? Mas foi um jogo assim cheio de revés. São Paulo começou muito bem, depois o Palmeiras tomou conta do jogo, aí depois o São Paulo novamente cresceu e construiu um resultado até de 3-1. Quando a torcida estava indo embora, nós fizemos 3-2, aí o São Paulo fez 4-2 e conseguimos empatar no finalzinho. Uma partida assim inesquecível para mim. Você chegou a excursionar para o exterior? A primeira excursão que eu participei foi com o Cruzeiro, né? Nós ficamos 33 dias viajando, América Central, América do Norte, nos Estados Unidos, fomos da Europa, Espanha, Itália. Conheci, assim, Guatemala, Chicago. Na Itália, conhecemos Veneza, jogamos em Milão, jogamos em Nápoles, né? Na Espanha, em Sevilha. Até me esqueço, assim, porque foram vários locais, né? Com a América, a gente teve a oportunidade de jogamos contra a Udinese na época. A Udinese, o Zico tinha acabado de ingressar na Udinese e arrumou um amistoso com a América lá. A gente foi jogar lá em Udine, né? Perto de Veneza, até Udine. E joguei também com o Botafogo, a gente excursionou muito a América do Sul aqui, Bolívia, Chile, né? Peru. Várias experiências, né? E você tem a oportunidade de conhecer igual eu trabalhei com vários técnicos, assim, que teve carreiras vitoriosas no futebol. José Teixeira, né, que você deve conhecer, trabalhou no Corinthians. Trabalhei com o Mário Travalini, trabalhei com o Eduzinho, irmão do Zico, né, que foi meu técnico no América, Cláudio Garcia, Loris Sandri. Então são pessoas que de uma forma ou de outra agregam coisas boas na tua vida. Você também esteve na África com o América ou não? Nós estivemos em Angola e estivemos no Gabão. Angola, capital é Luanda, né? O Gabão é Libreville, né? Capital. Estivemos lá fazendo, acho que 2 ou 3 jogos, lá no Panamá também. Panamá já é a América Central, né? Com o Botafogo você chegou a excursionar? Nós jogamos em Quito, né? No Equador, jogamos alguns jogos no Peru. Teve casos até do Botafogo de Ribeirão se passar como Botafogo do Rio. O pessoal que tratava os jogos lá falava Botafogo do Rio, time de Garrincha, usava essa artimanha, né? E não era. O Botafogo do Rio é preto e branco, o Ribeirão é tricolor, né? O pessoal assistindo e olhando no campo, cadê o Garrincha? Cadê o Garrincha? Dos times que você atuou, qual mais te deixou saudade? Acho que em termos de organização, o Palmeiras, né? O Palmeiras é um time grande. Eu me lembro que já naquela época a gente fazia as viagens para o interior de avião, né? Os clubes grandes ainda viajavam de ônibus, mas a gente ia a Marília, ia a Bauru, jogava, né? Nessas cidades aí mais longe, já ia, né? Tinha um certo conforto. E o Parque Antártico oferecia uma certa condição para a gente. Se comparar com hoje, muito pouco, né? Mas já naquela época o Palmeiras já era diferenciado. Ei, palmeirense, hein? Você chegou a atuar com um grande jogador, um jogador renomado? No YouTube, né? Eu estava vendo um jogo América e Flamengo, né? Em 83. América,
Nosso time era um time assim mais humilde e tal, mas era um time muito bom. O time do América em 83 era um time assim muito arrumadinho, né? E o time do Flamengo já era com Raul, Leandro, né? Moser, Júnior, Adílio, Andrade, né? Andrade. Então eu às vezes fico assim lembrando, né? Que bom, né? Ter podido assim poder atuar com jogadores como o Atuar. Dirceu Lopes, né? Jogar contra Sócrates, né? Que eu joguei várias vezes, Casagrande, Serginho Chulapa. Olha, é uma infinidade. Cláudio Adão, né? Que a gente teve a oportunidade de marcar, Roberto Dinamite. Esses aí eram jogadores assim ídolos dos seus Sim. clubes, né? Ídolos às vezes até da seleção brasileira, né? Joguei com o Luiz Pereira, né? Eu fiz zaga com o Luiz Pereira no Palmeiras, quer dizer, o Luiz é um mau zagueiro que passou dentro do Palmeiras, né? Jogar com o Mário Sérgio, né? O Mário no Palmeiras, o Ailton Lira, né? Vários outros jogadores que me fogem um pouquinho da memória, mas Você tem um ídolo no futebol? tem o ídolo Roberto Rivelino. Esse cara, para mim, ele era fantástico. Meio marrento, assim, meio... a gente fala assim, a cabecinha dele era bem esquentada, né? O Rivelino era... Mas eu admirava muito ele, eu achava ele um baita de um jogador. Você atuou como técnico no time do São Joaquim, né, no município aqui de São Joaquim da Barra. Na ocasião que você era técnico lá, um dos jogadores era nós conhecemos aqui lá como He-Man. O nome dele é... Everaldo. Hoje é vereador nosso da Câmara aqui, né? Muito amigo meu, Rinei. Ele era um jogador muito voluntarioso, né? Ele foi atleta seu lá no Foi São atleta. Joaquim? Eu joguei com ele no São Joaquim em 92. Aí posteriormente eu fui treinador dele. Aí posteriormente, em 95, que eu voltei para o São Joaquim como treinador, ele ainda estava lá. Sim. E lá ele era Everaldo ou era He-Man? Lá é He-Man. Se você falar do He-Man lá em São Joaquim, ele é famoso. Na época, na década de 70, na década de 80, a imprensa esportiva, sempre que se referia a você, né, falava que você era um dos melhores zagueiros naquela época. Você tinha consciência disso? Você se sentia como um dos melhores zagueiros? Sabe, a gente até almejava alguma coisa melhor, falar assim, putz, pensou chegar na seleção brasileira, né? E teve assim, uma época no América, eu tive uma fase boa assim no América, né? De alguns jogos que eu fiz muito bom. O próprio Edu falou assim, Maxwell, eu te indiquei, falei com o Parreira para te dar uma olhada, o Parreira que estava como treinador. Então, deu tudo que você puder dar de você e tal, tal. O Edu era muito assim amigo, além de treinador, é muito amigo da gente, né? E ele via qualidade, né, em mim. Mas o problema, Mauro, é que naquela época a concorrência era muito grande. Muito grande, né? Oscar, né, era Luizinho, Moser, Marinho. Olha, era uma infinidade, eu até me foge até nome, mas tem mais nomes, sabe? Mas você falava em Oscar na época, Oscar era um baita de um jogador, sabe? Eu até... O próprio Luiz Pereira dessa época. O Luiz também. O Luiz, mesmo mais velho, ele tinha condição de jogar, né, na seleção, né? Tinha o Osmar Guarneri, um outro zagueiro também. Então a concorrência era difícil, era muito, eu reconheço. Eu acho que hoje seria mais fácil. Eu era criança e eu lembro-me do Oscar, né, zagueiro da seleção, né? E em vez do Oscar, poderia ter estado lá o Maxwell. Então, hoje nós estaríamos aqui batendo um papo com o ex-zagueiro da seleção, né? E eu me lembro do Oscar como criança, porque, como eu já disse, né, eu sou um pouco mais jovem que vocês, tá? Oscar de Polozzi. O Oscar veio da Ponte, né? Da Ponte. E você sonhava com essa possibilidade de ir para a seleção? A partir do momento que o Edu falou comigo, eu, assim, fiquei meio sonhando, né, com aquilo ali. Até comentei com a minha mulher na época e tal. Falei, nossa, velho, seria um sonho, né? Vestir a camisa amarela e tal, numa época de grandes jogadores, né? Assim. Então a gente alimenta, mas ao mesmo tempo a gente fala assim, pô, mas tem cara. Eu tenho humildade de reconhecer, tem cara melhor que eu, né? Então tinha, realmente, pessoas assim, acho que num nível melhor.
na sua trajetória como jogador de futebol, qual que foi o momento mais difícil, se é que houve, né? Olha, eu acho que o pior momento meu foi no Cruzeiro, porque eu me machuquei, sabe? Coisas que não havia acontecido comigo. Eu não dei sorte no Cruzeiro, joguei muito pouco, acho que joguei 2, 3 jogos no Cruzeiro e sofri muito com contusão, uma hora na virilha, outra hora na coxa, né? Tanto que o Cruzeiro acabou me emprestando para o Uberlândia. Então eu acho que foi o momento mais triste na minha carreira, sabe? Que eu não conseguia, sabe, ter uma sequência. O seu auge, o melhor momento? Auge eu acho que foi Botafogo, 80, eu fiz um belo campeonato, 80 e 82. Foram 2 campeonatos muito bons que eu fiz, ganhei um prêmio, né, como melhor jogador eles davam um prêmio lá, tinha um jornalista, chamava Wilson Rovelli, e ele estipulava um prêmio, a seleção come fogo, seleção do ano, né, e ele dava o prêmio para o melhor da seleção, aquele que se destacou mais. Então eu cheguei a ganhar 2 anos, né, esse prêmio do Wilson Rovelli, era uma coisa assim quase que inédita. Então acho que foi depois no América também, que logo em seguida eu fui para o América, eu fiz um bom campeonato carioca, ótimo campeonato carioca, e tive assim, condições, quase que eu fui para o Vasco da Gama ainda, numa transação, depois não deu certo, aí acabei indo para o Palmeiras. Uma situação inusitada, engraçada, que você viveu. O Serginho Chulapa, né, era um centroavante, né, encrenqueiro, era difícil jogar contra o Serginho. Só que ele não gostava que batia nele, né? Ele tinha uma bronca que chegava nele. E eu tinha um zagueiro que jogava comigo no Botafogo, chamava Tonhão. E ele pegava pesado, sabe? Aí nós fomos jogar no Morumbi contra o São Paulo. E eu tô vendo o Serginho chavecar ele, né? Bababá, bababá, tal, o tempo todo, tal. Terminou o primeiro tempo, falei, Tonhão, que tanto você conversa com o Serginho e tal, né? Ele falou, Maxwell, ele tava falando para mim que o São Paulo está vendendo um zagueiro, acho que era o Oscar que estava saindo, o Oscar jogou no São Paulo. Ele está me indicando para o São Paulo. Eu falei, pô, mas tem coisa errada aí, Tonhão. Eu falei, pô, ele tá querendo que você não chega nele, cara. Ele tá passando, né? Aí ele falou assim, não, Max, eu não sei, não, pode chegar nele, cara, pode. Essa é a história do Serginho. Então, cara, você fala assim, caramba, né? O Tonhão me cair numa dessa, né? Do Serginho, né? Umas coisas muito interessantes, cara. Teve uma outra passagem também, assim, nós jogamos contra a Ponte Preta em Ribeirão, né? Botafogo e Ponte Preta, e ganhamos da Ponte de 5, acho que estava 5 já, e nós tínhamos um centroavante muito rápido, né? Chamava Didi. E o Juninho era o zagueiro da Ponte. Juninho e Polozzi, acho que jogava na época. Juninho é né? aquele que jogou no Corinthians, isso, né? Hoje Juninho Fonseca. Ele é comentarista hoje em Ribeirão, Juninho Fonseca. Aí o Juninho jurou, assim, que o centroavante nosso era o Didi. Acho que ele fez 3 gols naquele jogo. Ele jurou, ele falou, lá em Campinas, vou te arrebentar, cara, no final do jogo, falou para ele. E nós tínhamos um meio esquerdo chamado De Roses, jogou no Palmeiras, número 10. O baixinho era o capeta, né? Assim, capetado, um cara, né, bem... Aí ele pegou, né, e o De Roses escutou isso aí, né? Aí segundo turno lá em Campinas, cara, começou o jogo, o Didi, deram entrada no Didi, caiu lá e desmaiou, né? Aí o De Roses falou, caramba, né? O cara nem relou nele e tal, né? Aí começou a chamar ele, né? Chamava Didi, Didi, né? E ele não respondia, né? Didi e tal. E o Juninho lá, né? No campo. Aí o De Rossi falou assim, Didi, você quer sair? Aí ele acenou assim, positivo, que queria. Mas você não vai sair, não. Seu pipoqueiro, você tá com medo do Juninho. Eu estava no Botafogo de Ribeirão e tinha um árbitro que chamava Dulcídio Vanderlei Bosquila. Ele era um cara polêmico. Ele não foi árbitro FIFA justamente por isso, né? Ele era uma pessoa, batia de frente com as pessoas. Aí, jogando aqui em Ribeirão, Botafogo e Bandeirante Birigui, aí o Bandeirinha, o Bandeira que estava atuando ali do lado do banco do Bandeirante Birigui ali, os caras começaram a xingar ele, o Bandeira, né?
ele pegou e levantou a bandeira, chamou o Dulcídio, né? Ô Dulcídio, olha, me xingaram. Mas quem xingou? Não, foi ali do banco do bandeirante aqui, né? Mas você não sabe quem é? Não, não sei. Então, peraí. Aí ele chegou, né, e falou assim, olha, quem que xingou o Bandeira? Não, ninguém xingou o Bandeira, não. Ninguém xingou o Bandeira. Não, ninguém. Então sai todo mundo. Ele expulsou o banco inteiro. Aí fica, não, Dulcídio, pelo amor de Deus, foi o fulano. O Dulcídio, ele era uma pessoa assim, muito polêmica. Ele às vezes era revoltado, porque ele queria apitar um clássico e eles jogavam ele para o interior, né? Aí o jogador ia reclamar com ele, ele falava, pô, eu já tô bravo pra caramba, era para apitar Corinthians e São Paulo, vim aqui nessa baba desse jogo. Não me enche o saco, é muito legal. Tem algum brasileiro que você tem orgulho? Ayrton Senna. Tem algum acontecimento, ou no Brasil, ou no mundo, que você gostaria de ter estado presente? A Copa de 70, eu gostaria. Um clube que você gostaria de ter jogado? Barcelona. Complete essa frase. Eu nunca, mas gostaria. Eu nunca joguei na seleção brasileira, mas gostaria de ter jogado. O que não pode faltar no céu, senão você nem entra? Talvez um campo de futebol. Se você não tivesse sido jogador de futebol, o que você seria? Um professor de educação física. Um defeito que não gosta nas pessoas? Falsidade. Uma virtude? Honestidade. Qual o seu primeiro gol como profissional? Internacional e Garça, em Bebedouro, 76. Qual o mais bonito? Mais bonito, América e São Cristóvão. Um jogo lá em Caio Martins. Você foi expulso poucas ou muitas vezes? Algumas. Algumas? Qual foi sua maior emoção no futebol? Acho ter sido campeão com 8 anos, em 89. E para finalizar, o que você gostaria que ficasse escrito na sua lápide? Aqui jaz um ser humano feliz. Maxwell, deixa aí uma mensagem para as pessoas que estão aí nos assistindo. Olha, eu quero dizer que eu fui e sou muito feliz em Ituverava, né? Fui muito bem acolhido e fiz grandes amizades em Ituverava. Para mim isso é o máximo. Minha mulher veio para cá, também se deu bem, prestou concurso público, foi professora já hoje aposentada. Meus filhos também estudaram aqui em boas escolas e foram embora hoje também, estão trabalhando. Eu tenho mais agradecimento e também desejar ao povo de Ituverava um feliz 2024, né? Que seja um ano bom para a gente, que a gente possa colher bons frutos. Eu gostaria de agradecer por você ter nos recebido para esse bate-papo de hoje e ter compartilhado com a gente, né, e com quem está nos assistindo, um pouco da sua trajetória de vida. Muito obrigado. Maxwell, faço minhas palavras do Auro. Quero te agradecer de coração por nos receber aqui na sua casa e compartilhar com a gente e quem está nos assistindo a sua história de vida, tanto profissional, um pouco da sua vida pessoal, da sua vida familiar, e que às vezes as pessoas não conhecem só o ex-jogador, mas não conhecem o ser humano. Então, esse bate-papo aqui que tivemos com você revelou um pouco daquilo que a gente já imaginava que você fosse. Muito obrigado por nos receber e que Deus te abençoe. Então, Auro, eu desejo você e o Jorge também que sucesso, né, nesse bate-papo que vocês estão colocando, né? Começou esse trabalho agora há pouco tempo e que vocês tenham muito sucesso, né? Torço de coração. E sempre que vocês precisarem de alguma coisa, eu estarei sempre apto a ajudar de alguma forma que eu puder. A gente gostaria de agradecer mais uma vez aos patrocinadores desta edição.
Bem, eu, Aldo Valize, Eu, George Castro, do podcast Curta a Cena. estamos indo embora. Até o próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.